Pessoal, estão conseguindo visualizar aí na tela de vocês, né, os slides? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem. Ok, pessoal, obrigado então. Então, boa tarde a todos, né? Então, vocês lembram que na aula passada, na última aula, né, nós falamos nós estávamos falando sobre diagramas de equilíbrio, né? Diagramas de fase em equilíbrio. E falamos também sobre transformações de fase, né, que ocorrem no sistema ferro-carbono, em uma condição de equilíbrio, né, que são citadas, né, no diagrama de equilíbrio do sistema ferro-carbono. Então, vocês lembram, né, que numa situação de equilíbrio é aquela na qual a fase formada, né, ela é uma fase que tem a menor energia possível, né? Então, é uma fase que está em equilíbrio. Quer dizer, ela não deve, né, sofrer transformação com o tempo, ok? Aí nós vimos que tem algumas fases, né, que, como elas demoram muito para se transformar em outra, né, demoram até, pode ser, sem exagero, né, dizer até milhares de anos. Então, na prática, a gente considera como se elas estivessem em equilíbrio, ok? O caso da cementita, né? Então, a cementita, embora ela possa sofrer uma transformação, mas como essa transformação demora muito tempo, né, para ocorrer, ele considera que está no equilíbrio, ok? Aí vocês viram que na situação de equilíbrio, né, que na prática seria quando o resfriamento ele é realizado a uma taxa, né, muito lenta, né, uma velocidade muito lenta. Então vocês viram que no caso aí do sistema ferro-carbono, há três tipos, né, de transformação que pode ocorrer, né? Então vocês lembram que quando o aço, né, o sistema ferro-carbono, ele tem 0,76% de carbono, né? Então ele não tem nem ferrita nem cementita protetóide, ok? Então ele, nesse caso, né, toda a austenita ela vai se transformar em perlita, ok? Vou só mostrar aqui o diagrama de fase. Ó, então aqui, ó, por exemplo, tem 0,76%, né, de carbono, que é o aço eutetóide, né? Então, abaixo dessa temperatura aqui, 627 graus, toda a austenita se transforma em perlita, ok? Bom, já quando a liga tem um teor de carbono inferior a 0,76, durante o resfriamento dela, né? Aí a austenita, quando ficou abaixo dessa linha aqui de solvos, uma parte da austenita é transformada em ferrita, que a gente chama de ferrita protetóide, ok? Bom, imediatamente acima, né, de 727 graus, que é a temperatura austentóide, vamos ter, então, uma matriz de austenita contendo ferrita protetóide. Abaixo de 727 graus, mantém, né, a ferrita protetóide e toda a austenita transforma em perlita. Vocês lembram que a perlita, né, ela é um sistema, não é uma fase, né, um sistema constituído por camadas, né, alternadas de ferrita e cementita, ok? Bom, agora acima de 0,76% de carbono, o ácido, a liga denominada de hiperetetóide, aí durante o resfriamento, né, quando passa essa linha de solvos aqui, é formado agora a cementita protetóide, ok? Aí, imediatamente acima dessas temperaturas 67 graus, nós vamos ter, então, né, a austenita mais a cementita protetóide. E abaixo de 107 graus, mantém a cementita protetóide e toda a austenita se transforma em perlita, ok? Bom, então essas transformações, né, de fase que ocorrem no sistema ferro-carbono, elas ocorrem em situação de equilíbrio,
ok? Isso é, quando o resfriamento ele é bem lento, né? De tempo em formar fases estáveis, né? Na condição de equilíbrio, ok? Bom, agora na aula de hoje, nós vamos também falar daquelas transformações de fase, né? Também no sistema ferro-carbono, que ocorrem em condições fora do equilíbrio, ok? Que é o que representa uma situação real, né? Numa situação real, quando você vai fazer um tratamento térmico num metal, né? Você não vai resfriar ele nas condições de equilíbrio, né? Demoraria muito tempo, ok? Então, o resfriamento, o aquecimento, né? Também é sempre feito nas condições fora de equilíbrio, ok? Aí nós vamos ver que numa situação fora de equilíbrio, né? São formadas fases, isto é, ocorrem transformações de fases que não são citados aqui que não são reportados no diagrama de equilíbrio, porque são transformações que ocorrem fora de equilíbrio, ok? Aí há fases, né, são formadas fora do equilíbrio, que tem grande importância comercial, como a baianita, a cementita globulizada, a martensita, ok? Que se você não, que não, elas não são mostradas, né, no diagrama de equilíbrio, porque elas ocorrem fora do equilíbrio, ok? Então essa é uma limitação do diagrama de equilíbrio, ok? Ele só mostra, né, as fases que ocorrem numa situação de equilíbrio, ok? Não mostra as fases que ocorrem numa situação que não está no equilíbrio, ok? Bom, uma outra limitação do diagrama de equilíbrio de fases é que ele não indica qual é o formato das fases. Por exemplo, aqui na perlita, né, nós vimos que a perlita ela é constituída por lamelas, camadas, né, alternadas de ferrita e cementita, né, como vocês estão vendo aqui, ok? Essa mais clara aqui é a ferrita e a mais escura é a cementita. Mas o diagrama não diz que elas estão na forma, que essas fases estão na forma de camadas. Apenas diz que são formadas, né, a ferrita e a cementita, mas não diz como elas vão estar presentes. Uma fase descontínua, né? Por exemplo, a cementita você vai estar vai ter um formato axial, vai ter um formato de camadas, né? De lamelas, ok? Não diz como vai ser esse formato dela. Essa também é outra limitação, porque o formato das fases, né? Da fase descontínua, ele influencia, como nós vamos ver, nas propriedades mecânicas do material, ok? Bom, então essa é outra limitação. Bom, outra limitação de diagrama de equilíbrio de fases é que ele não prevê a velocidade, né, com que vai ocorrer as transformações de fase, ok? Então, uma transformação de fase reportada, né, no diagrama de fase, né, que mostra, diagrama de fase de equilíbrio, que mostra uma fase que foi formada durante o resfriamento, ok? Por exemplo, aqui, ó, tinha austenita, né, resfriou, formou ferrita e cementita. Bom, ele não diz qual é a velocidade que ocorre essa transformação. Ela pode ser uma velocidade elevada ou muito lenta, uma transformação muito lenta, ok? Então, a velocidade com que ocorre uma transformação é o que a gente chama de cinética da transformação de fase, que não é prevista pelo diagrama de equilíbrio de fase, ok? Bom, pessoal, então, né, devido a essas limitações, né, o diagrama de fase, embora ele seja muito importante, mas devido a essas limitações, então são utilizados também outros diagramas, ok? Que seriam diagramas, né, em situação, reportam situações, reportam transformações de fase fora do equilíbrio, ok? Que nós vamos ver, né, na aula de hoje, ok?
Bom, pessoal, então qualquer dúvida, né? Vocês, por favor, aí vocês me interrompam. Bom, então vamos falar um pouco, né? Então, sobre uma transformação de fase, ok? Alguns conceitos básicos, né, de transformação de fase. Vamos aqui. Pessoal, então nós temos aqui um gráfico, né? Na ordenada, nós temos a fração de transformação, né? Quer dizer, é a fração da fase que está sendo formada, ok? Vamos chamar aqui de Y. E na abscissa, nós temos o logaritmo do tempo de aquecimento. Então, vamos supor aqui, né, que nós vamos aquecer o material e vai formar uma nova fase, ok? Bom, então, esse gráfico aí está mostrando, né, as etapas do processo de formação dessa nova fase. Então, nós temos uma fase antiga, está presente aqui, né? Era 100% dela, quando a fase nova, que vai ser formada, né? Ainda está zero, ainda não começou a ser formada, ok? Bom, aí à medida que o tempo vai passando, né? Que eu aqueço, né, o material a uma certa temperatura e deixo nessa temperatura. Bom, inicialmente, né, ainda não ocorre transformação de fase, mas com o tempo começa a ocorrer uma transformação da fase original na fase nova, ok? Então nós temos duas etapas. A primeira etapa corresponde ao tempo necessário para começar a nuclear a nova fase. Então, ela é chamada de etapa de nucleação. Então, nós temos aqui, ó, no gráfico, né, que durante a nucleação ainda não formou uma nova fase, né? É o tempo que demora para formar, para nuclear a nova fase. Ok? Então, ainda temos zero da nova fase. Bom, esse tempo aqui, ó, necessário para formar, para nuclear a nova fase, a gente chama de tempo de nucleação, ok? Então, por exemplo, né, eu tenho uma liga com uma certa estrutura, aqueço ela até uma temperatura, ok? Bom, e deixo nessa temperatura. Então, inicialmente, só vou ter a fase original. Aí, depois de um certo tempo, começa a nuclear a nova fase, ok? Então, esse tempo, né, necessário para nuclear a nova fase é o tempo de nucleação. Bom, aí nucleou a nova fase, ela vai crescer. Aí nós vamos ter a segunda etapa, que é a etapa de crescimento, ok? Bom, essa curva aqui, pessoal, ela representa a relação, né, entre o crescimento, entre a fração de transformação, quer dizer, entre o crescimento da nova fase, com o tempo, maioria dos sistemas. Ok? A maioria dos sistemas, né, não são todos, mas a maioria deles apresentam esse comportamento. Então, isso mostra o seguinte, ó. No tempo inicial, né, assim começou a nuclear a nova fase, a velocidade de crescimento é mais lenta, ok? Bom, depois de um certo tempo, né, ó, ela fica mais rápida, a nova fase é formada mais rapidamente. E já no final da transformação, quando quase toda a fase original foi transformada na nova fase, ok? Essa velocidade da transformação passa a ser novamente mais lenta. Então, esse perfil aí, né, ele é conhecido, esse perfil, né, de fração de transformação na nova fase em relação ao logaritmo do tempo é conhecido como curva S, ok? Ou como relação de Mel-Avrani, ok? Bom, então representando essa relação, né, ela é dada por uma equação
que é essa daqui, ó. Onde o Y, né, é a fração da fase nova, ok? A fração da nova fase, né, é 1 menos exponencial, abre parênteses, de mesmo K, que é uma constante, né, vezes T, que é o tempo de transformação, e N, que é uma constante, ok? Então, essa equação representa essa transformação que a gente chama de transformação do tipo F, que é de Mel-Avrami, ok? Bom, pessoal, a taxa de transformação por convenção, ok? Que ela vai dar, né? A velocidade com que ocorre a transformação, ela é igual ao inverso, né? Que é 1 sobre o tempo necessário para ocorrer 50% da transformação, ok? Então, ela é dada por essa fórmula aqui, né? A taxa de transformação é o inverso do tempo necessário, né, para ocorrer 50% da transformação da fase original na fase nova, ok? Então, nesse gráfico aqui, ó, como eu determino a taxa de transformação, ok? Então, eu vou localizar aqui 50% de transformação de fase, ok? Daqui a 0,5, né? Traço uma horizontal até interceptar a minha curva, aí eu traço uma vertical, né? E eu vou ler o tempo correspondente, ok? Bom, aí eu faço o inverso dele, né? Então, isso vai me dar a taxa de transformação da nova fase, ok? Então, é óbvio, né? Quanto menor for esse tempo, que é o denominador, né, da relação, quanto menor ele for, maior, né, vai ser a velocidade de transformação, a taxa de transformação, ok? Bom, essa taxa de transformação, né, ela é relacionada, tem uma relação também exponencial com a temperatura, ok? Bom, então, e essa relação, né, ela é dada por essa equação aqui, ó. Nós temos o A, que é uma constante, ok? Aqui é exponencial, né? No texto está corrigido, ok? É exponencial de menos que dividido por RT, ok? Bom, o R e o A são constantes, o T é a temperatura e o Q é a energia de ativação necessária para ocorrer essa transformação de fase, ok? Então, para uma fase ser transformada em outra, o sistema tem que superar uma barreira de energia, ok? E essa energia a ser superada é conhecida como energia de ativação. Então, ele tem aqui, ó, o estado inicial, né? A, por exemplo, representa a fase A, que vai passar para B, né? Que é a fase final B. Então, para passar de A para B, o sistema tem que vencer uma barreira de energia, ok? Que é denominada de energia de ativação, ok? Bom, então vamos falar mais alguns conceitos, né? Que são o seguinte, ó, que a temperatura de superresfriamento e a temperatura é o superresfriamento e o superaquecimento. Bom, que vem a ser isso? Bom, então vamos voltar aqui para o nosso diagrama aqui de equilíbrio, né? Sistema ferro-carbono. Bom, então estamos aqui, vamos pegar aqui uma transformação de fase da austenita transformando, né, sob resfriamento, em perlita. Bom, então isso ocorre, né, a 727 graus na situação de equilíbrio, quando o resfriamento é muito lento, ok? Bom, agora se eu estiver fora da situação de equilíbrio, que esse resfriamento não for tão lento assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa temperatura aqui, ó,
ok? Em que ocorre essa transformação eutetóide, né, da austenita e perlita, ela vai diminuir, ok? Então, à medida que eu vou acelerando o meu resfriamento, ok? A temperatura de transformação da austenita em perlita, né, quer dizer, a temperatura eutetóide vai diminuindo, ok? Vai ficando cada vez menor em relação a 727 graus. Ok? Bom, esse fenômeno, ele é denominado de superresfriamento. Ok? Então, o que é superresfriamento? Superresfriamento é um fenômeno, né, que ocorre quando o material ele é resfriado em condições fora de equilíbrio. Aí a transformação, a temperatura, né, na qual ocorre a transformação de fase, ela vai ser menor do que a temperatura que ocorre da correspondente à transformação de fase, né, na condição de equilíbrio. Ok? Então, ó, quanto mais rápido for o resfriamento, maior vai ser o desvio em relação à temperatura de equilíbrio. Quer dizer, menor vai ser a temperatura na qual a transformação de fase ocorre. Ok? Então, isso significa que o superresfriamento é mais acentuado. Ok? Então, ó, quando o meu resfriamento está na condição de equilíbrio, né? Eu estou resfriando o material na condição de equilíbrio, o superresfriamento não existe, ok? Eu estou resfriando na condição de equilíbrio. Bom, agora quando eu começo a fazer um resfriamento a uma velocidade, né, mais rápida do que a de equilíbrio, ok? Aí a temperatura na qual a transformação de fase vai ocorrer passa a diminuir. E quanto mais rápida for o resfriamento, maior vai ser essa diminuição, ok? Aí quer dizer, maior é o super resfriamento, ok? Agora, o superaquecimento é o contrário, né? Agora, quando eu estou aquecendo lentamente o meu material nas condições de equilíbrio, né? Essa fase, esse sistema aqui, ó, tem duas fases, alfa mais seletita, né? Quer dizer, a perlita, ela se transforma em austenita a 707 graus. Agora, se eu acelerar esse resfriamento, esse aquecimento, desculpa, aí essa temperatura de transformação vai ser mais alta. E quanto mais rápido for o aquecimento, essa temperatura de transformação vai ser maior ainda. Então, é dizer, eu vou ter um superaquecimento mais intenso. Ok? Pessoal, vocês entenderam, ficou claro, né? O que vem a ser aí um super resfriamento, um superaquecimento. Tem alguma dúvida, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Está tudo em ordem? Tudo em ordem, professor. Ok. Bom, agora vamos analisar, né, como essa transformação de fase ela ocorre em função da temperatura. Bom, vamos ver agora várias curvas do tipo S, né, para diferentes temperaturas. Bom, então é o seguinte, ó. Vamos tomar agora como exemplo, né, a transformação da austenita em perlita que ocorre numa liga eutetóide, ok? Então vocês lembram, né, que durante o resfriamento, né, numa situação de equilíbrio, toda a austenita se transforma em perlita a 707 graus, ok? Bom, agora se eu estou em condição de equilíbrio, né? Agora, se eu aumentar essa velocidade de resfriamento, essa transformação ela vai ocorrer, né, em temperaturas mais baixas. Bom, eu também
além do resfriamento contínuo, né, mais rápido, eu também posso sair da situação de equilíbrio quando eu realizo o que se chama de resfriamento isotérmico. Ok? Quando eu parto para uma certa temperatura, acima da eutetoide, ok? Quando eu tenho austenita, né? E resfrio rápido até uma certa temperatura abaixo da eutetoide. Aí mantenho nessa temperatura, o sistema nessa temperatura, ok? Então, isso é chamado de tratamento isotérmico, ok? Porque eu parti de uma certa temperatura, resfriei rápido, ok? Cheguei a uma certa temperatura e mantenho nessa temperatura. A temperatura constante. Então, esse tratamento é isotérmico, ok? Bom, pessoal, então, ó, se eu pego um ferro-carbono, né, tem 0,76% de carbono, que é o tetóide, né? Vamos começar, por exemplo, por esse caso que é o mais simples. Aí eu aqueço ele a uma temperatura acima da tetóide, né? Por exemplo, 800 graus, que forma só austenita. Daí eu resfrio ele rapidamente até uma temperatura abaixo da tetóide. Ok? Vamos supor aí, e mantenho nessa temperatura, por exemplo, 675 graus. Ok? Em 675 graus, eu vou demorar um certo tempo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, logaritmo mais ou menos de 30, né, segundos, para começar a formar a nova fase, que é a perlita. Ok? Bom, aí começou a formar a nova fase. No início do crescimento dela era meio rápido, é meio lento, né? Desculpa. Depois de um certo tempo, vocês estão vendo que ele é mais rápido, ok? E já no final da transformação, né? Quando quase toda a austenita se transforma em perlita, ele volta, a taxa de transformação volta a ser lenta de novo, ok? É a curva tipo S. Essa transformação da austenita em perlita, né? Tem esse perfil aí, né? De curva tipo S. Bom, agora eu vou pegar essa mesma liga, né? 0,76% de carbono. Vou também austenizar, né? Vou aquecer até uma temperatura acima do tetóide, que tem 850 graus, né? Tem austenita. E vou resfriar rápido, né? Só que agora eu vou resfriar rápido até uma temperatura menor que 675. Por exemplo, a 650. Ok? Bom, chegou em 650, né? Eu mantenho a liga nessa temperatura. Bom, aí vai demorar também um certo tempo, né? Para não criar a nova fase. Aí ela começa a formar, né? A perlita, né? Até chega aqui eu tenho 50% de austenita, 50% de perlita, ok? E passando o tempo, chegou aqui, toda a austenita transformou em perlita. Agora, o que vocês estão? E faço o mesmo também, né? Só com uma isotérmica agora de 600 graus. O que vocês estão observando aí nesse gráfico? Vocês estão observando que na medida em que eu diminuo a minha temperatura, em que eu faço esse tratamento isotérmico, a nucleação da nova fase, né, da perlita, ela é mais rápida. Ok? Ó, 600 graus, ela ocorreu aqui em 2 segundos, no logaritmo 2 segundos. 650 já em 9, ok? 675 já mais ou menos em 20. E vocês estão vendo também, né, que a transformação da austenita em perlita, né, em temperaturas menores é mais rápida. Ok? À medida que eu vou aumentando a temperatura do meu tratamento isotérmico, o tempo para nuclear a nova fase e para terminar a transformação de fase é maior. Ok? Bom, se eu aumentasse ainda mais o tempo da minha isotérmica, desculpa, né, a temperatura, né, da minha isotérmica, passasse, por exemplo, para 700 graus, ia demorar ainda bastante tempo, mais tempo, né, para nuclear a nova fase, para nuclear a perlita e para que toda a austenita se transforme em perlita. Então, à medida que eu vou aproximando de 727 graus, que é a temperatura de equilíbrio, né? Eu vou demorando mais tempo, ok? Para toda a austenita se transformar em perlita.
tanto para nuclear a perlita, como para ocorrer a transformação total da austenita em perlita. Ok? Porque na situação de equilíbrio, né, essa transformação, como nós vimos, ela é bem lenta. Então, à medida em que eu distancio da situação de equilíbrio, quer dizer que eu faço o meu tratamento isotérmico em temperaturas menores, né? Ok? O tempo necessário para nuclear a nova fase e também para ocorrer, né, a transformação total da austenita nessa nova fase, que é a perlita, é mais rápido. Ok? Pessoal, mas veja bem, né? Pessoal, essa maneira de eu representar aí uma transformação de uma fase na outra, né? No caso aí da austenita e perlita, em função do tempo e da temperatura, ela é meio complicada, né? Vocês estão vendo aqui, né, que eu tenho que fazer várias curvas, ok? Do tipo S, né, no mesmo gráfico. Aqui só tem 3 curvas, né? Imagina se eu fosse analisar a 20 temperatura, ok? Ia ficar complicado, né? Certo? Bom, então, para simplificar essa representação de uma transformação de fase numa condição isotérmica, né, fora do equilíbrio, foi desenvolvido um diagrama conhecido como diagrama de transformação isotérmica, ou diagrama de transformação tempo-temperatura, ou simplesmente diagrama TTT. Ok? Então, o diagrama TTT, ele é utilizado para representar as fases que são formadas, uma certa condição de tempo e temperatura, ok? Numa condição isotérmica, fora do equilíbrio. Então, a condição isotérmica, mais uma vez, que seria? É aquela em que eu aqueço o meu material, no caso da liga de ferro-carbono, né? A uma temperatura que forma a austenita, acima da tetóide, resfrio rápido, até uma temperatura abaixo da tetóide, e mantenho a liga nessa temperatura. Ok? Aí esse diagrama ele vai me informar que fase, né, ou fases vão estar presentes a uma certa temperatura após um determinado tempo. Ok? Então, esse diagrama ele tem a temperatura na ordenada e o tempo, e o log do tempo, né, o logaritmo do tempo na abscissa. Ok? Então, vamos ver como ele é construído. Bom, então veja bem, ó. Inicialmente, né, eu vou representar aí uma curva do tipo S. Eu tenho aqui, né, a porcentagem de transformação da nova fase, no caso aqui é a perlita, né, que eu estou tratando aqui da austenita em perlita, ok? Em função do log do tempo. Bom, então eu pego a minha liga, faço esse tratamento isotérmico. Então, inicialmente, eu aqueço ela acima, né, da eutetoide, ok? E resfrio rápido até, no caso aí, 675 graus. Bom, aí eu vou observar a minha liga, né, em função do tempo, o que está acontecendo nela, ok? Bom, após 1 segundo a 675 graus, não mudou nada, continuou tendo austenita, ok? Após 10 segundos também. Mas após aqui, ó, mais ou menos 20 segundos, começa a nuclear a perlita. Bom, anote esse tempo, ok? Ó, o tempo de início, né, da transformação da austenita em perlita. Ó, marquei esse tempo, ok? Bom, aí eu continuo a observar a minha amostra em função do tempo. Aí depois de 25 segundos, por exemplo, eu vi que mais ou menos 5% da austenita se transformou em perlita. Aí eu vou anotando.
ok? Até o tempo, né, em que 100% da austenita se transforma em perlita, que é esse tempo aqui, ó, 100%, ok? Bom, e anoto, né, também ó, o tempo em que 50% da austenita se transformou em perlita, ok? Bom, então, ó, eu fiz esse tratamento isotérmico, né, 675 graus, e anotei aí três tempos, né? Primeiro, um tempo a partir do qual começa a ocorrer a transformação da austenita em perlita, o tempo a partir do qual, que demora, né, para que 50% da austenita se transforme em perlita, e o tempo necessário para que toda a austenita se transforme em perlita, né, que é esse tempo com 100%, ok? Bom, aí eu vou agora no meu diagrama TTT, né, temperatura, logaritmo de tempo. Aí eu pego a temperatura que estou analisando, ó, 675 graus, ok? Então tá aqui, ó, 675 graus, ok? Bom, aí eu vou traçar uma horizontal aqui. Bom, agora eu vou pegar o ponto que corresponde ao tempo necessário para começar a nuclear a perlita. Aí eu coloco esse tempo aqui, ó, deu 20 segundos, né? A 675 graus, nesse ponto aqui, ok? Aí eu pego aquele tempo necessário para que 50% da austenita se transformasse em perlita, que é esse daqui, ó, que é 100. Anotei, coloco mais um ponto aqui, ok? 675, um tempo de 100. Eu vou colocar aqui agora, né, o terceiro ponto, corresponde àquele tempo a partir do qual toda a austenita se transforma em perlita. Qual o tempo que é esse? Ó? O tempo final da transformação, que vai me dar aqui, ó, mais ou menos aqui, uns 700, né, segundo, né? Ok? Que é aqui meu terceiro tempo. Ok? Então, tenho esses três pontos. Ok? Bom, agora eu repito esse procedimento para uma outra temperatura. Por exemplo, a 650 graus. Ok? Então, vou ter aqui, ó, 650 graus, coloco minha amostra no forno e vou ver eu vou identificar o tempo a partir do qual começa a formar a perlita. Começa a ocorrer a transformação do austenita em perlita. Bom, então eu tenho mais um ponto aqui, ó. Tem esse primeiro ponto aqui, ok? Aí eu faço a mesma coisa, né? Agora para ver qual é o tempo correspondente a 50% da austenita em perlita. Daí eu vou ter mais um ponto aqui, ok? E aí identifico o tempo necessário para que toda a austenita se transforme em perlita. Vou ter mais um ponto aqui. Aí eu vou ter mais 3 pontos, ok? Aí eu faço repito o mesmo procedimento para outras temperaturas. Então, para a temperatura, agora 600 graus, 620, ok? Até 540 aqui. Para a temperatura maior que 675, né? Que é, por exemplo, 700 graus, né? Eu vou anotar aqui os 3 pontos, ok? Bom, aí eu vou unir esses pontos. Então, essa primeira curva aqui, ó, que está à esquerda, né? Corresponde a um tempo menor, ok? Ela vai corresponder, então, àquele tempo a partir do qual nucleia a nova fase, que é a perlita. Ok? Então, veja bem, ó, à esquerda dessa primeira curva aqui, eu só tenho austenita. Ok? Quando eu chego aqui na curva, significa que começa, nesse tempo, essa temperatura, começa a ocorrer a transformação da austenita em perlita. Ok? Bom, essa outra linha contínua, né, que está a tempo maior, né, que está mais à direita, que está à direita aqui, ela corresponde ao tempo necessário para que toda a austenita se transforme em perlita. Ok? Indica o final da transformação da austenita em perlita. Ok? Então, eu vou unir todos esses pontos, né, e vou ter essa curva contínua mais à direita aqui. Ok? Bom, e essa tracejada, ela corresponde, né, aos tempos, a uma certa temperatura, né, tempo necessário
para que 50% da austenita se transforme em perlita, ok? Aí eu traço também essa linha tracejada aqui, ok? Bom, então, ó, vamos interpretar esse gráfico aqui, ó. Bom, esse gráfico, ele é o mais simples que tem, né, para o sistema ferro-carbono. Ele corresponde a uma liga tetoide. É aquela, né, em que eu tenho 0,76% de carbono. É aquela em que abaixo da eutetoide, temperatura tetoide, toda a austenita se transforma em perlita. Então, para essa liga eu não tenho ainda nem cementita nem ferrita protetoide. Depois nós vamos ver, né, como seria a curva se eu tivesse cementita ou ferrita protetoide, ok? Se tivesse teor de carbono diferente de 0,76. Bom, então, ó, à esquerda, aqui, ó, essa linha tracejada aqui é a temperatura tetoide no equilíbrio. Corresponde a 727 graus. Então, acima dela, né, a austenita é estável. Ok? Bom, agora, à esquerda dessa curva aqui, essa primeira curva, eu vou ter apenas austenita. Ok? Então, por exemplo, ó, a 600 graus, ó, nesse tempo aqui, ó, até aparecer a curva, até mais ou menos um segundo, né? Eu só tenho austenita. Ok? 700 graus, ó, traço horizontal aqui, ó, até esse tempo aqui, ó, mais ou menos 30 segundos, eu só vou ter austenita, ok? Então, à esquerda dessa primeira curva, eu só vou ter austenita. Bom, agora à direita dela, ó, passei essa primeira curva, ó, aqui eu já começo a ter perlita também, ok? Bom, então, ó, por exemplo, 600 graus, ó, um tempo à direita aqui dessa curva, né, começo a ter a formação, a nucleação da perlita. À medida que vai passando o tempo, vai aumentando a fração de perlita. Quando chega aqui, ó, eu tenho 50% de perlita e 50% de austenita, ok? Bom, já essa curva aqui à direita, né, que está em um tempo maior, à direita dela, toda a austenita já foi transformada em perlita. Então, eu só vou ter perlita. Ok? Então, ó, à esquerda dessa primeira curva, eu só tenho austenita. Passei ela, passo a ter também perlita. E já um tempo mais alto, né? Quando eu ultrapasso essa segunda curva aqui, aí eu só vou ter, ó, à direita dessa segunda curva, eu só vou ter perlita. Ok? Pessoal, vocês entenderam como foi construído esse diagrama? Ok? Estão aí com alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu repita alguma passagem? Tá claro aí, pessoal? Vocês entenderam essa interpretação inicial do diagrama TTT? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá? Sim, professor. Tudo certo. Até agora está tudo bem. Tranquilo. Então, se tem alguma dúvida aí, vocês me avisam, ok? Pessoal, vamos agora, né, falar um pouco mais dessa transformação da austenita em perlita e o que vem a ser a perlita, né? Ok? E quais são os tipos de perlita que existem? Bom, então a perlita, né, a gente sabe que são lamelas alternadas, né, de ferrita e cementita, ok? Ó, então nós temos essa região escura, né, a cementita, essa mais clara é a ferrita. A cementita, a ferrita, né, ela tem uma largura mais ou menos 8 vezes maior do que a cementita, ok? Agora, quando a distância entre elas é muito pequena, né,
ok? Então, praticamente, você não consegue, no microscópio óptico, você não consegue distinguir, né, essa região de ferrita, né, entre duas camadas de cementita. Então, parece uma região escura aqui, ok? Bom, pessoal, então vamos agora analisar, né, com, assim, um pouco mais de detalhes, né, como ocorre essa transformação da austenita em perlita, ok? Ó, vamos ver. Pessoal, então, no material, né, estava numa temperatura que tinha apenas austenita. Aí eu resfriei, ficou abaixo da temperatura de Dodge, começa a formar a perlita, ok? Bom, então, por exemplo, vamos supor que forma primeiro a cementita. Ó, então, aqui nós temos, aqui, né, ó, é um contorno de grão da austenita, ok? Bom, então, ó, logo no início da transformação, forma uma camada de cementita, como vocês estão vendo aqui, ok? Bom, agora, essa cementita, como que ele é formado? Bom, então vamos recapitular, né? Quando eu tenho a estrutura cúbica de face centrada, eu tenho uma certa quantidade de átomos de carbono alojado no interior dessa célula. Então, imagina assim, né? Os átomos de ferro, eles estão no arranjo cúbico, né? Que é a célula unitária cúbica de face centrada. Tem átomos de ferro nos vértices do cubo e ocupando as faces, o centro das faces do cubo, ok? E os átomos de carbono estão entre os átomos de ferro. Bom, agora baixou a temperatura, né? Ficou abaixo da tetóide. A austenita, que tinha estrutura cúbica de face centrada, se transforma em cúbica de corpo centrado, que é ferrita, ok? Bom, aí passa a ter um átomo, né, de ferro bem no centrão da célula unitária. Bom, aí diminui, portanto, o espaço para os átomos de carbono se alojarem. Não cabe mais átomo de carbono, a mesma quantidade de átomo de carbono que cabia na célula CFC. Aí o que acontece? Como o resfriamento ainda é lento, os átomos de carbono eles vão se difundir para fora, eles vão se movimentar, né? Quer dizer, vão se fundir para fora da célula CCC, os que estão em excesso, ok? Aí eles vão reagir com o átomo de ferro e formar a cementita, ok? Ó, então nós temos aqui, ó, foi formado então, né, a cementita, que os átomos de carbono eles saíram, né, da ferrita, ok? E foram reagir, né, com os átomos de ferro vizinhos, né, e formaram o carbeto de ferro, a cementita, ok? Bom, então, ó, a vizinhança aqui na cementita, ela é rica em carbono. Okay? Então, ela está mostrando aqui, né? Tem um teor aqui alto de carbono, ok? Bom, aqui nós temos a austenita, que tem um teor de carbono menor que a cementita, ok? Então, ó, eu tinha só a austenita, formou a cementita. Bom, aí o que acontece? Nas vizinhanças da cementita, ocorre um empobrecimento de carbono, porque os átomos de carbono que estavam na vizinhança dela se difundiram para formar a cementita, ok? Bom, então à medida que esses átomos de carbono vão saindo da austenita, né, para formar a cementita, ok?
essa região próxima a eles vai ficando cada vez mais pobre de carbono. Ok? Aí, quando ela atinge um certo nível, vai ter um nível de carbono menor que o que tinha na austenita. Aí, quando ela atinge um certo nível, forma a ferrita. Então, a ferrita vai formar aqui ao lado da cementita. Ok? Ó, formou a ferrita. Porque, ó, os átomos de carbono, eles saíram aqui da vizinhança, né, da cementita que está sendo formada e foram para a cementita. Aí a vizinhança ficou pobre da cementita, né? Aqui, ó, ficou pobre em ferrita, em carbono, e o que possibilitou a formação da ferrita. Então nós temos aqui a ferrita, ok? Ó, então nós temos aqui, ó, uma camada de cementita, ok? E vizinho a ela a ferrita, né? Que é essa região aqui pobre em carbono, porque os ácidos de carbono eles saíram aqui desse local para reagir com ferro e formar cementita. Então, esse local ficou pobre em carbono, até que ficou tão pobre em carbono que formou a ferrita. Ok? Bom, agora a ferrita ela é formada, então, nos dois lados da cementita, né? Os dois lados que ficaram pobres de carbono. O lado da esquerda e o lado da direita, ok? Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho essa linha escura aqui, a cementita, e vizinho a ela eu tenho a ferrita, ok? Bom, só que nessa região aqui, ó, em que eu tenho ferrita, estou pobre em carbono. Porque o carbono ele sai dessa região, né, e vai aqui para a cementita, tanto de um lado, ok, ó, como do outro lado. Ok? Então, ó, os átomos de carbono, ó, eles saem aqui, né, dessa região que forma a ferrita, vão para o lado esquerdo, né, forma a cementita aqui para o lado esquerdo, ok? E, por outro lado, os átomos de carbono, que estão mais à direita aqui, né, ó, eles vão se difundir, estão saindo aqui dessa região e vão também formar uma nova região rica em carbono, que é a cementita. Então, nós temos, ó, átomos de carbono saindo aqui da ferrita, tanto de um lado como do outro. Ok? Aí vai formar a cementita nos dois lados da ferrita. Então, aqui, ó, vou ter a cementita agora formada nos dois lados da ferrita. Ok? Desculpa, né? Vou ter a ferrita formada nos dois lados da cementita. Bom, por sua vez, ó, afastando um pouco aqui da cementita, né, nessa região de ferrita, eu passo a ter também uma região agora rica em carbono. Porque os átomos da ferrita eles saem, vão tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. E também no lado direito vão formar uma camada rica de carbono, que é a cementita. Ok? Aí formou a cementita aqui. Do lado direito aqui da cementita, né, fica pobre em carbono, forma a ferrita. E assim por diante. Ok? Então nós temos uma difusão de ácido de carbono saindo da ferrita, indo formar, percorrer uma certa distância, né? E vão formar a cementita. Ok? Ó, então temos aqui átomos de carbono, ó, sai aqui da ferrita, dos dois lados, né? Do lado esquerdo, de baixo para cima, e forma a cementita também nos dois lados. Aí a ferrita fica intercalada por camadas de cementita. Ok? Bom, pessoal, então, ó, vão sendo formados, né, camadas alternadas de ferrita e cementita. Essas regiões nas quais as camadas de ferrita e cementita têm a mesma orientação, vocês estão vendo aqui, ó, recebe o nome de colônia de perlita. Ok? Bom, mas depois que forma um certo número de camadas alternadas, né, de ferrita e cementita numa direção, começa a formar agora camadas numa outra direção. Então, estão formando aqui uma camada de perlita, só que não é mais numa direção, né? Uma camada cementita, desculpa, numa direção diferente dessas outras camadas.
ok? Não é mais paralela a elas. Não forma mais, forma um ângulo, né, em relação à direção das camadas antigas, não é mais paralela a elas. Aí começa, então, a formar camadas alternadas de ferrita e cementita, ok? Já numa direção já diferente dessa primeira colônia. Então, eu vou ter aqui, ó, uma nova colônia, ok? Eu tenho uma nova direção de crescimento. Aqui é uma colônia, aqui é outra, ok? E assim vão sendo formadas, então, várias colônias de perlita, ok? Pessoal, tiver dúvida sobre esses desenhos, né? Ok? Se não tiver bem claro aí o entendimento desses desenhos, por favor, vocês me avisam, ok? Bom, agora, não se sabe bem as trajetórias, né, do carbono quando está sendo formada a ferrita e a austenita, a ferrita e a cementita, ok? Então, as possíveis trajetórias, né, de fusão dos átomos de carbono, elas são, eles ocorrem aqui próximo à interface ferrita-austenita, né, ok? Aqui, ó, está sendo formado essas camadas, ferrita e cementita, que vão ocupando o lugar da austenita, ok? Então, os átomos de carbono, eles podem se difundir no lado da austenita, próximo a essa interface ferrita-austenita, podem se difundir exatamente na interface ferrita e austenita, né? Ó, as camadas de ferrita e cementita estão avançando, né, aqui em direção à austenita. Ou pode ocorrer também a difusão dos átomos de carbono no lado aqui, no lado da ferrita, ok? Os átomos de carbono, eles saem aqui, né, da ferrita e vão formar a cementita, ok? Bom, pessoal, as perlitas, né, elas são classificadas em dois tipos. Em perlita fina e em perlita grosseira, ok? Então, veja bem, ó, tem dois exemplos aqui, né, de perlita fina e perlita grosseira. Deixa eu ver se tem... Bom, a perlita fina, como o nome diz, né, a espessura das camadas, tanto de ferrita como cementita, é bem menor, ok? Então, vocês estão vendo, né, que a espessura entre elas, da ferrita, né, da cementita é tão pequena, né? Ó, da ferrita é tão pequena que as cementitas, as camadas de cementita ficam tão próximas uma da outra que parece aqui uma região escura. Já na figura a espessura das camadas de ferrita e cementita é mais alta. Então, ela é denominada de perlita grosseira, ok? E aquela perlita, né, que tem as camadas mais finas é a perlita fina. Bom, por que eu tenho essa diferença de perlita? Ok? Porque por causa da temperatura. Então, ó, em temperaturas mais altas, acima de 540 graus, eu formo a perlita grosseira. E em temperaturas mais baixas, né, como próximo a 540 graus, é formada a perlita fina. Por que isso? Ok? Veja bem, ó, porque em temperaturas mais altas, okay, a difusão dos átomos de carbono é favorecida. Então, os átomos de carbono, eles vão percorrer uma distância maior, ok? Antes de formar a cementita. Aí a largura da ferrita, né, vai ser mais alta. Os átomos de carbono estão partindo dela. E
como a temperatura, né? Aumento de temperatura favorece intensifica a difusão, ok? A espessura da sementita também vai ser maior, ok? Então, em temperaturas mais altas, né? Numa liga eutetóide ferro-carbono acima de 540 graus, vamos ter a perlita grosseira, ok? Ora, já em temperaturas mais baixas, né, como em torno de 540 graus, eu tenho menos energia, né? Então, a difusão dos átomos de carbono ocorre com a mesma intensidade. Aí os átomos de carbono vão percorrer uma distância menor. Eles vão sair da ferrita e já percorrem uma distância pequena e já forma a sementita. Ok? Aí, resultado, a largura das camadas de ferrita e sementita vai ser bem menor. Então, vamos ter a perlita fina. Ok? Bom, então eu quero formar a perlita grosseira. O que eu faço? Eu vou aqui no meu diagrama TTT, né? Pego uma temperatura acima de 540 graus, por exemplo, 600. Ok? Aí eu faço tratamento isotérmico, austenizo o material, resfrio rápido a 600 graus. Ok? Deixo um tempo, né? Que permite que toda a austenita se transforme em perlita. Então, por exemplo, 600 graus, a temperatura é alta o suficiente para favorecer a difusão, né, do carbono e formar a perlita grosseira, ok? Bom, quero perlita fina. Agora eu vou fazer o tratamento isotérmico só em temperatura mais baixa, né? Agora em torno de 540 graus, ok? Bom, qual é a diferença agora dessas estruturas em termos de propriedades mecânicas, ok? Tem uma diferença grande. As propriedades mecânicas da perlita grosseira são diferentes, significativamente diferentes, okay? Da perlita fina. Bom, então, como que seria isso, né? Okay? Então, aqui está comparando nesse gráfico ó, a dureza, ok? De perlita fina e perlita grosseira. Para ligas com vários teores de carbono, ok? Bom, então vamos analisar primeiro, né, o efeito do teor de carbono na dureza da liga. Bom, então nós temos aí uma liga tetóide, né, que só tem perlita. Aí eu vou variar o teor de carbono, ok? Bom, à medida que aumenta o teor de carbono, eu aumento a presença da cementita. O que é a cementita? Ferro 3C, ok? Pouco carbono tem pouco cementita, bastante carbono tem mais cementita. E à medida que aumento a presença da cementita, devido ao aumento do teor de carbono, a dureza aumenta, a resistência mecânica aumenta a tensão de escoamento, né? O limite de resistência à tração, mas a ductilidade diminui. Ok? Então, ó, à medida que eu estou, né, ó, tanto perlita fina como a grosseira, à medida que eu estou aumentando o teor de carbono, a dureza aumenta. E a resistência mecânica também. Ok? Já a ductilidade, ó, à medida em que eu estou aumentando o teor de carbono, aqui da esquerda para a direita, vocês estão vendo que a ductilidade, ó, baixo teor de carbono, ela é alta, mas à medida que eu vou aumentando o teor de carbono, ela vai ficando cada vez menor. Ok? Porque a sementita, né, aumenta o teor de carbono, aumenta a sementita, ela proporciona maior dureza, maior resistência mecânica, mas, em compensação, a ductilidade cai. Ok? Bom, pessoal, então vamos analisar o seguinte, né? Por que quando eu aumento a presença da sementita, ok?
eu aumento a dureza, a resistência mecânica e diminuo a ductilidade. Ok? Bom, é só, imagina assim, né? Eu só tenho cementita. A cementita, ela tem, em relação às outras fases, né? Ela tem baixa dureza, baixa resistência mecânica, né? E alta ductilidade. Aí começa a aparecer camadas de cementita. Por que aumenta agora a resistência mecânica? Ok? Por vários motivos, né? O primeiro é porque a cementita, ela, como ela é mais dura, né? Tem maior resistência mecânica que a ferrita. Quando eu vou deformar o meu material, a camada de cementita vai inibir essa deformação. Ok? O material vai deformar menos. Então, ele vai ter maior resistência mecânica, maior dureza também. Ok? Quando eu aumento a presença de carbono, eu vou ter maior número de camadas de cementita. Aí esse efeito de inibição da deformação da ferrita é maior. Bom, outro motivo. Como essas camadas são muito pequenas, né, de ferrita, tem uma espessura muito fina, elas interagem, a camada de cementita, ela interage com as discordâncias. Dificulta o movimento das discordâncias. Ok? Então, ao dificultar o movimento das discordâncias, né, eu aumento a resistência mecânica do material. Ok? Se aumento o teor de carbono, eu tenho mais camadas de cementita, né? Aumentou a presença de cementita, tem mais camadas de cementita. Portanto, o aumento da dificuldade ao movimento da discordância é maior. Aí aumenta mais a resistência mecânica e a dureza. Ok? Agora, por que a ductilidade cai? Porque, como eu estou dificultando aí o movimento das discordâncias, menos discordâncias consegue chegar na superfície do material antes dele romper. Ok? Aí a capacidade do material se deformar antes de romper é menor. Aí a ductilidade cai. Ok? Bom, então, pessoal, esse efeito da cementita, né, no material, ele está relacionado com a interface, com a área da interface ferrita-cementita. Por quê? Quanto maior for a área da interface ferrita-cementita, ok? Eu vou ter a área de obstáculos ao movimento das discordâncias vai ser maior. E também a inibição, a deformação da ferrita, né, vai ser maior. Ok? Porque imagina assim, né? Nessa figura, se eu tiver só duas camadas de cementita, aí a área da interface feita de cementita ia ser pequena, né? Ok? Aí, quer dizer, a área de obstáculo, o movimento das discordâncias também ia ser pequena e a resistência mecânica ia ser bem menor. Ok? Agora, se eu aumento o número de camadas aí de cementita, né, que ocorre quando aumenta o teor de carbono, a área da interface feita de cementita também vai ser bem maior, ok? A resistência mecânica vai ser maior. Bom, agora vamos comparar, então, a resistência mecânica e a ductilidade, né, da perlita fina com a perlita grosseira. Então, tá aqui, ó. Para o mesmo teor de carbono, vocês estão notando, né, que a dureza da perlita fina está acima da grosseira, é maior. O mesmo ocorre também com a resistência mecânica. Ok? E conforme aumenta o teor de carbono, né, essa diferença aí de dureza entre a perlita fina e a grosseira vai aumentando cada vez mais. Ok? Já a ductilidade é o contrário, né?
para o mesmo teor de carbono, a ductilidade da perlita fina, vocês estão vendo, é menor que a grosseira está acima, é maior, ok? E à medida que aumenta o teor de carbono, essa diferença fica mais evidente. A 0,8% de carbono, ó, a perlita fina, que tem uma ductilidade mais ou menos 18, e a grosseira, ó, tem quase 30 aqui, ok? Bom, vamos começar então pela resistência mecânica. Por que a perlita grosseira tem menor dureza, menor resistência mecânica que a fina? Ok? Bom, isso ocorre porque na perlita fina a área da interface ferrita-cementita é maior. A distância entre as duas camadas na perlita fina é menor. Ok? Aí eu vou ter, então, um número maior de camadas alternadas ferrita-cementita. Portanto, essa interface ferrita-cementita é bem maior na fina que na grosseira. Ok? Porque na perlita fina, eu tenho, né, um maior número de camadas de cementita do que na fina. Desculpa, né? Na fina, né, vou ter o maior número de camadas de cementita que na grosseira. Ok? Então, portanto, na perlita fina, a área da interface ferrita-cementita é muito maior do que na grosseira. Com isso, a dificuldade ao movimento das coordenadas vai ser maior na perlita fina. E, portanto, ela vai ser mais dura, vai ter maior resistência mecânica e, portanto, por outro lado, ela vai ser menos dúctil. Vai ter menor capacidade de formar esse romper, como vocês viram. Ok? Pessoal, vocês entenderam por que a perlita, a diferença de propriedades mecânicas entre a perlita fina e a perlita grosseira? Vocês querem que eu repita a explicação? Pessoal, Eu queria que repetisse, professor. Só essa última parte. Repetir a última parte. Tá joia. Da ductilidade e da resistência mecânica, né? Isso. Ok. Então é o seguinte, ó. Pessoal, na perlita fina, né, como os ácidos de carbono percorrem uma distância menor, a distância entre as camadas de cementita é muito pequena. Ok? Então, eu vou ter um maior número de camadas por volume. Ok? Pessoal, vê se... vou exagerar aqui, vou colocar duas situações. Ok? Que seria uma perlita grosseira, né? Ok? Aqui é a cementita. Ok? E aqui embaixo aqui, ó, perlita fina aqui, né? Aqui, deixa eu só... Deixa eu pôr aqui uma do lado da outra para ficar mais fácil. Ok? Deixa eu só marcar aqui, senão sai tudo torto. Ok? Pessoal, vê se vocês estão conseguindo visualizar aqui, ó, duas figuras aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Dá, Sim, professor. Dá para ver? Ó,
Abaixo mais? Tá dando para ver? Tava melhor antes. Oi? Assim? Aí. Ok? Bom, pessoal, um círculo, né, representa a perlita grosseira, ok? E a outra, né, representa a perlita fina. Essa que tem a perlita fina, vocês estão vendo que tem o maior número de camadas, certo? Certo. Ok? Então, se tem o maior número de camadas, a área da interface entre as duas fases, né, entre a ferrita e a cementita, vai ser maior. Então, quer dizer, eu vou ter mais obstáculos ao movimento das discordâncias. Ok? Porque veja bem, ó, essa daqui, ó, essa perlita grosseira aqui, ó, a discordância, ó, passa nela, ó, tem só algumas interfaces para vencer. Já na fina tem uma quantidade grande, aqui, ó, desculpa, uma quantidade grande de interfaces. Ok? Ó. Ok? Então, a quantidade de obstáculos, né, que a discordância tem que passar na perlita fina é muito maior que na grosseira. Ok? Portanto, pessoal, a perlita fina vai ter uma dureza e uma resistência mecânica maior, porque vou ter mais obstáculos para a discordância passar. Ok? E, além do mais, também na perlita fina, né, como você tem no mesmo volume, né, você tem uma maior quantidade de cementita, a inibição da deformação da ferrita é mais intensa. Ok? Pessoal, agora deu para entender? Agora? Deu sim. Obrigado. Bom, pessoal, vamos agora, né, para colocar a seguinte situação. Ok? Eu tenho uma liga, né? Vamos supor, uma liga altetóide, né, ferro-carbono. Eu quero utilizar ela para uma certa aplicação. Ok? Então, dependendo da aplicação que eu vou utilizar ela, eu vou submetê-la a um determinado tratamento isotérmico. Ok? Então, veja bem. Eu tenho uma aplicação, essa liga ferro-carbono vai ser usada numa aplicação que requer uma boa dureza. Ok? Por exemplo, vai ser usada em trilho de trem. Ok? Bom, aí como que eu vou fazer o tratamento isotérmico dela? Bom, se ela aqui tem uma alta dureza, né? Se eu preciso de uma alta dureza, eu preciso obter a perlita fina. Ok? Aí eu vou aquecer a liga acima de 727 graus, vou resfriar ela rápido até a temperatura em torno de 540. Ok? Aí eu deixo um tempo, né, olhando aqui no diagrama TTT, suficiente para que toda a austenite se transforme em perlita. Aí vai formar a perlita fina. Vai proporcionar uma boa dureza. Ok? Por exemplo, eu quero usar trilho de trem, engrenagem, etc. Ok? Que precisa boa dureza. Bom, do outro lado, a minha liga agora, ela não precisa ter boa dureza, ok? Ela nem boa resistência mecânica, mas ela tem que ter facilidade de conformação. Por exemplo, uma liga de aço que vai ser usada na capota de um veículo, ok? Ela precisa ter boa ductilidade, né? Para facilitar o processo de fabricação, não precisa ter boa dureza. Ok? Aí eu vou fazer um tratamento para formar a perlita grosseira. Ok? Aí, por exemplo, eu vou fazer um papel isotérmico a 650 graus. Ok? Ou a 600 graus. Aí eu consulto aqui o meu diagrama, vou ver qual é o tempo necessário, 600 graus. Ó, vai dar mais ou menos, né, 10 segundos para que toda a austenita se transforme em perlita. Aí vai formar a perlita grosseira. Ok?
Aí eu vou ter um material com menor resistência mecânica, mas com maior facilidade de processamento, né? Maior ductilidade. Ok? Bom, pessoal, o que nós vimos, né? Então foi a perlita, né? Fina e grosseira sendo formadas numa condição isotérmica, ok? Bom, depois nós vamos ver como formar a perlita fina e a perlita grosseira, né? Quando eu realizo um resfriamento contínuo, ok? Bom, vamos ver agora uma outra fase, né? Que é formada num tratamento isotérmico, que não, essa não aparece, né? Diferente da perlita, essa fase que a gente vai tratar agora, que é a bainita, ela não aparece no diagrama de fase. Ok? Porque ela é uma fase que é formada fora do equilíbrio. Ok? Bom, vocês lembram, né, que até a temperatura acima de 540 graus, aqui, ó, passava a austenita, né, durante o tratamento isotérmico, ela é transformada em perlita. Ok? Bom, agora, abaixo de 540 até mais ou menos 215, vai formar agora uma outra fase que chama bainita. Ok? Então, se eu fizer um tratamento térmico agora, ó, isotérmico, ó, austerizo, resfrio rápido até 400 graus, abaixo de 540. Mantenho durante um certo tempo, o que vai acontecer? Vai começar agora a austenita, né? Vai começar a formar não mais a perlita, mas agora vai formar a bainita. Ok? E depois de um certo tempo, toda a austenita vai se transformar em bainita. Como que é a bainita? Bom, a bainita, ela também é constituída por ferrita e por cementita. Só que agora não é mais na forma de lamelas. Ok? Agora eu vou ter uma matriz de ferrita contendo cementita com partículas descontínuas e não na forma de camadas. Ok? Bom, há dois tipos de bainita. A bainita superior, que forma entre 540 e 300, e a inferior, que forma entre 300 a 215. Ok? Bom, a bainita superior é visível, né? Microscópio eletrônico. Ela tem a forma de agulhas, né? Como vocês estão vendo, ó, nessa região aqui, ó, nessa região aqui, ó, nós temos a bainita. Ó, vocês estão vendo, ó, uma partícula aqui descontínuas, né? Na forma de agulhas. É a cementita, ok? E já a matriz aqui é a ferrita. Ok? Bom, por que a cementita agora não vai formar mais em camadas, em lamelas, mas sim em partículas descontínuas na forma de agulhas. Por quê? Porque agora essa transformação de fase, né, ela está ocorrendo numa temperatura menor. Abaixo de 540 graus, a difusão dos átomos de carbono é mais difícil de ocorrer. Aí eles vão percorrer uma distância menor. Aí, em vez, como a difusão deles é mais difícil, percorre uma distância menor, de vez de eles ser formada agora uma lamela, uma camada, né, na forma de lamela de carbono, vai formar uma partícula bem menor, na forma de agulha. Ok? É uma partícula descontínua. Bom, agora na bainita inferior, que é formada numa temperatura menor ainda, né? A difusão dos átomos de carbono vai ser mais difícil ainda.
Aí eles vão percorrer uma distância menor ainda. Aí vai formar partículas de cementita também descontínua, com tamanho muito pequeno. Ok? Ele é tão pequeno que ainda não conseguiram observar no microscópio eletrônico como seria essa partícula. Agora, supõe que ela seja na forma de lâminas. Okay, ó, como vocês estão vendo aqui. Ó, então, na baianita inferior, nós temos aqui ó, uma matriz de ferrita, contendo, como fases contínuas, cementita na forma de lâminas, ou plaquetas, né, como vocês estão vendo aqui. Tão pequena que ela é. Ó, aqui ó, seria onde tem a baianita inferior, né? Não conseguiram observar no microscópio eletrônico. Então, esse é um esquema de como ela seria a baianita inferior. Eu tenho aqui ó, uma matriz de ferrita, contendo plaquetas, pequenas plaquetas, na forma de lâminas de cementita. Ok? Porque elas são formadas, né? A baianita inferior é formada numa temperatura ainda muito baixa, né? Aí a difusão dos átomos de carbono é mais difícil de ocorrer, eles percorrem uma distância menor ainda. Por isso que as partículas de carbono são menores. Desculpa, de cementita são menores. Ok? Bom, aqui está mostrando também essa baianita superior, que ela foi formada a uma temperatura, né, de 460 graus. Ok? Aqui, ó, aqui nessa região aqui, né, nós temos aqui a baianita. Ok? Então, uma região ainda só tem austenita, né, e na outra já tem a baianita. Então, a baianita, ó, vocês estão vendo que a cementita está em forma de partículas contínuas com formato de agulha, como vocês estão vendo aqui. E essa região entre elas é a ferrita. Ok? Aqui, agulhas. Está vendo? A cementita aqui. Ok? Ó, aí também tem outra estrutura baianítica. Agora aí ela foi formada a 250 graus. Então é uma temperatura menor ainda, né? Ó, então ela teve um aumento ó, de 15 mil vezes. São essas partículas pequenininhas aqui, ok? Corresponde à cementita, né? Não dá nem para ver o formato delas. Ok? Tão pequena que ela é. Bom, então no diagrama TTT, né? Nós temos aqui abaixo de 540 graus, até mais ou menos 215, né? Para o ácido eutetoide. A formação agora da baianita. Ok? Então, pessoal, então, ó, olhando esse gráfico, né? Vamos interpretar ele, né? Ó, então, vocês estão vendo que temperaturas próximas da eutetoide, até 540 graus, a austenita se transforma em perlita. Bom, à medida que eu vou diminuindo a temperatura, né, o tempo necessário para a austenita se transformar em perlita, como vocês estão vendo, né, vai diminuindo cada vez mais. Ok? Bom, agora abaixo de 540 graus começa a formar a perlita, a baianita, desculpa. Aí acontece o contrário, né? Aí, ó, à medida que eu vou diminuindo a temperatura, o tempo necessário para que a austenita comece ó, a se transformar em baianita vai aumentando. Ok? Então, essa curva aqui, ó, eles chamam de joelho, né? Do diagrama TTT. Ok? Bom, pessoal, então vamos ver agora, né? Eu quero formar uma liga que tenha 50% de perlita e 50% de baianita. Então, como que eu faço? Bom, supor, 50% de perlita grosseira,
e 50% de baianita superior. Bom, então, ó, eu vou numa região que eu formo a perlita grosseira, né? Que é acima de 540, ok? Então, por exemplo, pego aqui a 650. Aí, ó, resfrio, austenizo primeiro, resfrio rapidamente até 650, aí deixo um tempo, ok? Necessário para que 50% da austenita se transforme em perlita, ok? Então, pego aqui, ó, 650, traço uma horizontal e leio aqui, ó, esse vai ser o tempo, vai dar mais ou menos, né, uns 50 segundos, né? Então, esse vai ser o tempo necessário para que 50% da austenita se transforme em perlita grosseira. Bom, agora eu quero que o restante, né, seja transformado em baianita superior. Aí eu pego essa liga, vou agora imergir ela, né, num tanque, né, de resfriamento, uma solução, num forno, né, por exemplo, desculpa, vou colocar agora num forno, que está numa temperatura que possibilite formar a baianita superior, por exemplo, a 400 graus, ok? Aí eu tiro aqui do forno a 650, coloco agora no forno a 400 graus. Bom, aqui eu vou ter o quê, ó? Uma vez que formou a perlita, pessoal, ela não se transforma mais em nada, só fica perlita. Bom, então eu vou ter, ó, 50% de austenita e 50% de perlita. Bom, começou aqui, chegou, cruzou essa linha aqui, ó, começa a formar a baianita grosseira. Ok? Aí eu tenho, ó, 50% de perlita, ok? Formou aqui, ó, começou a formar um pouco aqui de baianita. Então tem, por exemplo, agora 5% de baianita e 45% de austenita. Bom, vou deixando mais tempo. Quando chega aqui nesse tempo, correspondente a essa linha tracejada, mais ou menos 20 segundos, ó, aqui, toda a austenita restante, ok? Ó, eu estou aqui, ó, começou toda a austenita aqui, metade da austenita restante, né, se transformou em baianita, ok? Ainda eu tenho metade, né, da austenita restante que não se transformou em baianita, né, corresponde a 25% do total. E 25% de baianita, ok? Então, veja bem, ó, a 400 graus eu tinha, ó, 50% de perlita e 50% de austenita, ok? Sobrou 50% da austenita. Bom, aí começou a transformar essa austenita restante em baianita. Quando chegou aqui, ó, metade dessa austenita restante se transformou em baianita. Então, vou ter, ó, 25% de baianita, ok? Quando chega nesse outro tempo correspondente a essa linha aqui, ó, cruzei ela, aí toda a austenita restante se transforma em perlita, em baianita, desculpa. Agora eu vou ter 50% de perlita, formou o tratamento anterior, e 50% de baianita grosseira, baianita superior. Ok? Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Aí na aula que vem, né, a gente volta então a analisar, né, novamente esse diagrama, ok? Pessoal, como eu falei para vocês, né, então em relação à prova, se alguém quiser discutir individualmente, né, a prova comigo, a gente pode marcar um horário aí que vocês estejam livres, ok? Aí eu mostro a prova para vocês aí na tela, né? Aí a gente vai discutindo questão por questão, ok? Mas agora a gente tem um tempo aí, então eu vou falar um comentário geral aí das questões, ok? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo bem? Estamos sim, professor. Ok? Pessoal, vamos começar a primeira, né? Vou dar uma explicação aí, né? Do item A, né? Porque que ele foi cancelado. Porque, na verdade,
tinha uma palavra, deixa eu colocar aqui a prova. Aqui, ó. Vou colocar a prova aqui, ó. O correto seria assim, né? Explique que situação uma liga de aço 1020, que é um material dúctil, né, pode ter o seu comportamento mecânico, certo? Seria assim, avaliado através da tenacidade, a fratura e deformação plana. Só que na prova de vocês saiu aliado, ok? Foi errado, ele veio sair avaliado, saiu aliado. Aí a questão ficou sem sentido. Aí não dá para vocês saber direito o que é para responder aí, ok? Aí eu fiz o seguinte, ó. Quem entendeu a questão, né, como avaliado, ok? E acertou, aí eu considerei ela, né? Aí tá certo, ok? Mas quem não entendeu como avaliado, né, e não acertou a questão, aí eu considerei a B valendo 2,5. Aí ninguém foi prejudicado, ok? Teve um só que acertou ela considerando avaliada, mas ele acertou também a B, né? Aí deu na mesma, ok? Porque a resposta seria o seguinte, ó. Explique que situações, essa liga dúctil, né, pode ter o seu comportamento avaliado através do KIC, que é tenacidade, fratura e deformação plana. Vocês lembram que o KIC só pode ser usado quando o material sofre fratura frágil, ok? E o aço 1020, que é o material dúctil, ele sofre fratura dúctil. Então, quando é que o aço 1020 vai sofrer fratura frágil e poder ser avaliado pelo KIC? Em 3 situações. Quando ele está encruado, ok? Aí ele fragiliza, né? Aumenta a dureza e a ductilidade cai bastante, a fratura é frágil. Abaixo da temperatura de transição dúctil frágil, que ele é frágil, né? Aí só a fratura frágil, ok? E numa outra situação é quando a taxa de deformação é muito elevada. Daí ele como é o caso do impacto, né? Aí a fratura é frágil, ok? Pessoal, vocês têm alguma dúvida a esse respeito, tá? Não, tranquilo, professor. Vocês me interrompem, ok? Aí eu comentei aí no começo da aula, né? Vocês tinham que falar aí, ó. Você tem um eixo, né, de aço, descreve 2 situações, né, que pode causar a ruptura desse aço, que seria relacionado com o fator externo, né? Então, aí pode ser fricção, que a maioria acertou, né, que forma uma cavidade, que amplia a tensão. A outra, por exemplo, uma corrosão localizada, como PIT, né, que forma uma cavidade, que amplia a tensão. Aí diminui, né, o tempo para ocorrer a nucleação, diminui a resistência, a fadiga da liga, ok? Pessoal, aqui na 2, né, era bem fácil. Muita gente não teve a nota completa aí, porque, veja bem, o enunciado, ele estava pedindo para comparar as ligas C e D, não só em relação à composição, mas também em relação à estrutura. E muita gente não colocou nada de estrutura, só de composição. Ok? A estrutura seria refino de grãos, né? Aquela liga usada no casco navio tem que ter refino de grãos. Quem colocou isso acertou. Ok? Agora, quem colocou só da composição, né? Aí não acertou tudo porque faltou colocar da estrutura, que pedia no enunciado. Ok? Agora, a 3, né? A 3 diz para esboçar, né, 2 curvas de engenharia, tensão e deformação, ligas A e B, ok? Então, ó, considere, elas têm a mesma composição, elas são dúcteis, só que receberam tratamento térmico diferente, né? Então, a liga A tem maior resistência à fluência que a liga B, numa situação em que a trinca é intergranular, ok?
Ô, pessoal, numa situação como nós vimos, né, em que a trinca é intergranular, quem tem maior tamanho de grãos tem maior resistência à fluência, certo? Ok? Então, a liga A, que tem maior resistência à fluência que B, ela, nessa situação, ela tem grãos maiores, já que a composição é igual, ok? Então, A tem maior tamanho de grão que B. Aí eu vou fazer a curva de tensão, deformação de engenharia entre a liga A, que tem maior tamanho de grãos, e a B, que tem menor tamanho de grão. Aí como fica? Como B tem menor tamanho de grãos, né? B, grãos são mais refinados, o limite, a tensão de escoamento, o limite de resistência à tração é mais alto. E a ductilidade é maior ou igual. Ok? Consequentemente, né, a área embaixo da curva, em B, que tem grãos mais refinados, né, vai ser maior. Ok? Então, era essa a questão. Entendeu? Teve vários que acertaram. Ok? Bom, agora a quarta, né? Eu falei a quarta A, todo mundo acertou. A B, né, também, a maioria acertou, ok? Às vezes alguns não acertaram tudo, né? Porque, por exemplo, tinha que explicar porque quem tem uma expansão térmica, né, maior, ok? Vai gerar, né, uma tensão de compressão, expansão mais elevada. Era só por isso, ok? Aí a maioria acertou. E a quinta, pessoal, é 3 ensaios mecânicos, né, para uma liga que vai ser variada na fuselagem de uma aeronave, ok? Então, muita gente colocou, alguns colocaram compressão. Não é compressão, é tração, ok? Por quê? Porque a resistência à tração do material é menor do que a compressão. Então, se a fuselagem resiste ao esforço de tração, ela resiste à compressão, ok? Seria o ensaio de compressão faria aí se o material fosse submetido apenas a esforço de compressão, ok? Mas como ele é submetido também a esforço de tração, então aí tem que fazer o ensaio de tração. Porque se ele resiste à tração, ele vai resistir também à compressão. Entendeu? Outro caso, ó, essa liga usada na fuselagem, ela é revestida com uma camada de epóxi, né, com a pintura. Acho que ninguém aí viu um avião que a fuselagem dele é aço puro, né, sem nenhum revestimento. Não existe isso. Ok? Então, quem vai ter que resistir ao desgaste com abrasão, tem que ter boa dureza, é o revestimento, e não é o aço. Quer dizer, o aço não, né? Não é a liga metálica, né? No caso é a liga de alumínio, ok? Então, aí não só fazer ensaio de dureza, ok? Porque está falando aí, ó, o anunciado fala da liga metálica, não fala da liga metálica com revestimento, ok? Só da liga metálica. Então, o ensaio é de tração, como está a temperatura ambiente, né? Aí não é fluência, aí seria o ensaio de fadiga, ok? Ensaio de impacto, o KIC também, né? Tem necessidade de fratura também, porque pode ter situação de levar a taxa de formação, ok? E também muita gente não acertou tudo, porque o anunciado fala assim, justifique a partir dos parâmetros a serem obtidos. Então, tinha que dizer, ó, ensaio de tração. Por que eu vou fazer ensaio de tração? Porque eu sou obter a tensão de escoamento, saber, né, qual é a máxima tensão que o material suporta antes de romper, ok? Ensaio de fluência. O que eu preciso fazer ensaio de fluência? Eu preciso saber o limite da resistência à fluência do material. Eu preciso saber qual é a tensão, né, acima da qual ele sofre fluência, abaixo da qual ele sofre, ok? Eu quero saber, para uma certa tensão máxima, né, qual é o número de ciclos necessário
para romper o material, ok? E no caso do impacto, né, além de sair de impacto, feito para quê? Porque além de determinar a energia, né, absorvida pelo material, o ensaio de impacto ele é feito, nesse caso, para determinar a temperatura de transição muito frágil. Porque a fuselagem do avião pode estar exposta a temperatura muito baixa, ok? Aí eu tenho que saber a temperatura de transição muito frágil. Aí tem muita gente que não teve a nota completa porque não falou disso, ok? Pessoal, então já passou o horário da aula, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, com relação aos relatórios, acho que o senhor falou que Vou. Semana que vem eu vou enviar para vocês o roteiro do relatório, né? Como está tendo aula no laboratório. Mas eu tenho slides que eu vou passar para vocês do ensaio de tração e o roteiro do relatório, o que tem que ter no relatório, ok? Aí vocês podem fazer em grupo de 3. E aí vocês têm um bom tempo para entregar, né? Vocês podem entregar até antes da terceira prova, ok? Ah, beleza, tá certo. Tá bom, senhor? Aí para não contar mais na segunda prova. Certo. E vai ter, além desse relatório e a terceira prova, vai ter mais algum outro ponto ou não? Bom, aí vamos ver se dá tempo, acho que vai dar tempo da gente fazer também um relatório, né, de metalografia. Daí é válido para a terceira prova. Daí aumenta a nota na terceira prova. Ok? Ele vale de 0 a 1. Beleza, professor. Tá certo. Vai ter também, para quem tirou menos de 5, vai ter substitutiva da segunda prova. Ok? Aí vai ser na última semana de novembro. Uma semana antes da prova, da terceira prova. Ok, pessoal? Beleza, valeu, professor. Pessoal, então, se alguém ainda quiser discutir a prova, né, individualmente, assim, se manda um e-mail para mim e marca horário. Ok? Eu só não posso terça e quinta tarde, né, e segunda de manhã. O resto eu posso. Ok, pessoal? Pessoal, então, boa tarde aí para vocês. Bom final de dia. Ok? Bom fim de semana, né? E até terça-feira. Que bem, ok? Tudo de bom aí para vocês, pessoal. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau.